Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro programa deste ano. Chama Tá na Bíblia e acho que o título já explica tudo, né, pastor? Boa noite. Boa noite, missionária. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Irmãos, este programa se destina a tirarmos dúvidas. São tantos jargões, tantas frases, tantas palavras e tantas doutrinas sendo faladas por aí e a gente fica confuso. Será que está na Bíblia? Ou como será que a Bíblia fala deste assunto? Porque afinal de contas, a nossa regra de fé é única e somente a palavra de Deus. Então aqui é um espaço em que você poderá tirar todas as suas dúvidas, inclusive já prepara o seu dedinho para durante o programa você interagir conosco, colocar suas reflexões, suas dúvidas. As principais ali nós vamos anotar e vamos inclusive trazer aqui nos nossos programas em que o pastor vai responder a sua dúvida, não da cabeça dele, não segundo a doutrina de uma igreja A, B e C, mas segundo a palavra de Deus. Por isso esse programa se chama Tá na Bíblia. Bom, pastor, o programa de hoje traz uma pergunta que é: o que é ser uma pessoa cheia da unção? Olha, irmãos, eu tenho certeza que você, em algum momento, já ouviu essa frase, essa palavra ou essa expressão. Que tal irmão é cheio da unção, ou que tal pastor é cheio da unção. Ou se não, você mesmo já ouviu essa frase: nossa, irmão, você é uma pessoa cheia da unção. Mas afinal de contas, será que esse termo existe, ser uma pessoa cheia da unção? E se existe, o que de fato significa à luz da palavra de Deus? Pastor, eu já ouvi. Olha só os termos que a gente já vê por aí, né? Unção profética, unção do leão, unção de Davi, né? Unção espiritual é o mais comum. Mas enfim, são tantas palavras e expressões em relação à unção, né? De onde vem a palavra unção? O que significa unção? Eu acredito que geralmente, os irmãos devem concordar comigo, as pessoas falam essa expressão unção espiritual se referindo a uma capacidade sobrenatural, né? Alguma coisa diferenciada para fazer a obra de Deus. Então, quando a pregação é um pouco mais quente, o louvor é quente, alguém, né, tocou no emocional, no coração das pessoas, nossa, aquela pessoa é cheia da unção, por exemplo. Quando uma pessoa faz uma oração muito forte, expressiva, é uma pessoa cheia da unção, né? Ou talvez uma autoridade especial para falar da palavra de Deus, o que Deus dá para certas pessoas, né? Mas de novo, irmãos, não importa o que dizem, não importa o que você acha, o que eu acho, o que a mídia fala, para nós importa o que a Bíblia diz sobre a unção. Você vai ver hoje então, será que você é uma pessoa cheia da unção? Diz aí, pastor. Amém. Espero que todos aqui sejamos cheios da unção. Mas vamos trabalhar um pouco essa questão da unção. Inclusive, não sei se os irmãos devem saber, né? Devem perceber. Vira e mexe, alguém pega aí um copo d'água. Essa água é água comum, tá bom, irmão? Não é água ungida não, né, pastor? Não, é água comum. É água para nós tomarmos pra nesse tomarmos. dia quente. Mas o pessoal pega copo d'água, o pessoal pega aí utensílios. Eu já vi o pessoal ungindo cartão de crédito, passar lá no cartão de crédito lá o óleo, né? Que beleza. Que é para trazer prosperidade. Mas vamos fazer uma diferenciação. A Bíblia, ela tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os irmãos sabem disso. E realmente, no Antigo Testamento, existia uma unção pelo óleo. Sim. Tá? Só que ninguém pegava o cartão de crédito lá no Antigo Testamento e ficava passando óleo. Não é isso, irmãos. Tá? No Antigo Testamento, inclusive lá em Êxodo 30, de 22 a 30, nós vemos o próprio Deus orientar Moisés como deve ser feito esse óleo e como ele deve ser aplicado. Então, se nós vermos lá, o texto deve estar na tela, Êxodo 30, de 22 até 30, nós vemos que esse óleo ele era especial, ele tinha uma fórmula escrita pelo próprio Deus, onde tinha mirra, canela, toda a composição, tinha todas as medidas ali exatas,
e ele deveria ser feito por um especialista. Aqui já vem um detalhe, né, pastor? Será que esses óleos aí que o pessoal usa para ungir, segue à risca mesmo esses ingredientes determinados por Deus na lei? A pessoa teve que ter mirra, que já é algo que não é tão fácil de achar, né? canela, tudo bem, é Canela, fácil. Cana aromática. Não sabemos o que é, né? Não deve ser cana de açúcar. 6 quilos de cássia. Né? Então, né, assim, quem produz esse óleo deve ser realmente, né, tem Às vezes eu tenho a sensação que esses óleos aí são óleo lisa, óleo... E o que daria a liga a tudo isso é o azeite de oliva, que aí Sim. tudo bem, nós conhecemos. Nós também temos. Na escala. Então Deus orientou como compor, né, esse óleo. Ele deixou muito claro que deveria ser uma obra de perfumista, ou seja, uma pessoa dedicada, capacitada, técnica na composição desse óleo. Praticamente um químico da época, né? Um químico da época. E esse óleo, ele era o quê? Utilizado de forma específica. Tudo o objeto que fosse consagrado a Deus, ou seja, o uso, a utilidade específica na obra do Senhor, ou seja, o cartão de crédito já está fora, né? O copo d'água já está fora, né? O olhinho, sabe, na sua testa, tá? Já está fora. Não, aquele utensílio que fosse utilizado na obra específica do Senhor, ele seria ungido com essa composição, então, por exemplo, com esse óleo. A mobília do tabernáculo, isso, né? A bacia, a mesa de pães, candelabro, isso né? Mesmo, é isso. Isso mesmo. E os sacerdotes. E os sacerdotes. Eles seriam ungidos, tanto é que em Êxodo, nesse texto fala, né? Unjarão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Porque vamos lembrar, no Antigo Testamento, o sacerdote ele não tinha nenhuma outra função. A não ser esta. A não ser cuidar do templo e fazer os sacrifícios. Então, assim como os utensílios, o sacerdote ele era totalmente dedicado e exclusivo na obra de Deus, né? Ali no sentido do Antigo Testamento. A gente vê que é bem diferente do que nós não, do que muitas pessoas utilizam hoje e muitas pessoas querem aplicar hoje. Então, a primeira referência que o pastor está trazendo para nós hoje sobre a unção, irmãos, é esse uso específico para coisas ou pessoas consagradas ao Senhor, para a obra do Senhor, né? Objetos sagrados e também pessoas, no caso, sacerdotes. Isso lá no Antigo Testamento. Isso, pessoas que teriam, assim, que efetivamente fossem separadas para trabalhar de uma forma muito poderosa na obra do Senhor. Por exemplo, Saul. Saul foi ungido rei. Ele era a referência, né, para o povo. Então lá em 1 Samuel 10:1 diz o seguinte, então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Então o Saul, ele era ali a referência, ele era a pessoa escolhida por Deus antes da queda dele para conduzir o povo. Podemos ver também quem? Davi. Ou seja, Davi que também foi ungido depois de Saul. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o. Né? Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel 16:12-13. Olha que interessante aqui. Então, os reis também, os reis do povo de Deus, porque eram líderes da herança do Senhor, do povo escolhido do Senhor, também eram ungidos. Mas aí, pastor, então nós, por exemplo, seguindo um pouco disso, deveríamos ungir com óleo o teclado da igreja? Será? O que o irmão acha? O microfone da igreja, que está, são objetos consagrados ao Senhor? Ou ungir com óleo o pastor da igreja? Se estivéssemos no Antigo Testamento, poderia ser seguido esse rito. Mas, muita calma nessa hora. O pastor vai chegar lá, né, pastor? No Novo Testamento. Continua com a gente aí, vamos aprender tudo sobre esse negócio de ser ungido e ter a unção, de Deus. Por exemplo, Elias, né? Elias, ele ungiu Eliseu. Tá lá também, 1 Reis
19, 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, né, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Então profetas também eram ungidos. Isso, ou seja, pessoas ou coisas, utensílios que tinham missão específica, né, que tinham um propósito específico ali no trabalho com o Senhor. Perfeito. Esse era o cenário do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Mas, como disse o pastor, nós não estamos na era do Antigo Testamento. Isso Então, mesmo. como nós vamos explicar a questão da unção hoje, né, após o Novo Testamento? Vamos lá. No Novo Testamento, irmãos, você pode abrir lá o Novo Testamento, né, de Mateus a Apocalipse. Você não vai ver a figura da unção. Por que não há a figura da unção? Porque Deus já mandou o seu Cordeiro Santo, ungido de Deus, para a remissão dos nossos pecados. E quando Jesus ele volta aos céus, o que acontece? Ele deixa o Consolador, que é o Santo Espírito. E aí claramente o Novo Testamento faz a referência como a unção sendo o Espírito Santo. Olha só, irmãos. Ou seja, não tem nada a ver com óleo agora. Não tem nada a ver com óleo, com a mirra. Tem a ver com o quê? A canela. O Antigo Testamento, ele representa o que viria a acontecer. É o que chamamos de pré-figuração. Pré-figuração do que aconteceria. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia se manifestado na figura do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo estava, né, junto com Deus na Trindade. Sim. Né? Inclusive junto com Jesus. Sim. Não havia a manifestação. Então, de uma forma representativa, o óleo, né, seguindo essas especificações, representava o quê? O Espírito de Deus naquela pessoa. Tanto que um texto que o pastor leu, Davi ficou cheio do Espírito Santo após Samuel ungí-lo, né? Mas foi uma representação, então, material do Santo Espírito. Olha que interessante, lá em 2 Coríntios 1, 21, 22, diz que Deus nos ungiu com o Espírito Santo como garantia da salvação. Olha que texto bonito. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, Amém. 21, 22. Eu estava meditando nesse tema. Você querer passar óleo na sua testa é querer diminuir a ação do Espírito Santo na sua vida. O significado maravilhoso disso, né? De Deus nos preparar para a salvação por meio do seu Santo Espírito. Por isso hoje o microfone precisa ser lá ungido com óleo? Não, porque nós somos o templo do Senhor, nós nos dedicamos a fazer a obra do Senhor. Todos esses rituais hoje não fazem mais sentido. Né? Então, quando nós queremos substituir a força, o poder do Espírito Santo por algo material feito por mãos humanas, que no passado haviam significado, né? Mas hoje já não tem mais nenhum significativo. Tanto que, né, pastor, a própria Bíblia diz que Jesus veio para cumprir toda a lei, todos os ritos, inclusive esse próprio rito. O que me chama a atenção também agora, o pastor falando, é que o nome de Jesus Cristo, o próprio termo Cristo, significa ungido, o Messias, Sim. Ungido. Ele sendo ungido verdadeiro com U maiúsculo, veio para ungir todos os que são seus, por meio do seu Santo Espírito, e hoje nós aceitando a Jesus Cristo, veja se eu estou correto, pastor, nós recebemos o Espírito Santo como um selo, uma marca, como se nós tivéssemos sido realmente ungidos por este óleo sagrado. Hoje o que não escorre na nossa cabeça não é mais o óleo, é o sangue de Cristo, que é a perfeição. Olha só, né, irmãos? Isso é maravilhoso, isso é profundo. Aí você vai pegar o óleo lá que você nem sabe nem que soubesse. Poderia ter toda essa fórmula. Vai ficar tudo oleoso, a pele já está oleosa, o cabelo está oleoso, vai ficar mais oleoso. Isso não vale mais nada. Olha que interessante. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. 1 João 2,20. Nós já temos a unção.
Já somos ungidos Amém. por causa de Jesus Cristo e o Santo Espírito que está em nós. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. O texto não fala aqui, né, de nenhum óleo. Não, a unção que recebeu permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. 1 João 2, 27. E para encerrar, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. João 16, 13. O Espírito os guiará a toda a verdade. Por isso que não precisamos ser ensinados. Esse que o texto fala. Que também, pastor, um dia a gente precisa esclarecer esse texto. Não está na Bíblia. Pode colocar. Né? Porque tem uma galera aí que usa esse texto falando que é a revelação direta do Santo Espírito, não preciso estudar, me aprofundar nas Escrituras, que na hora eu abro lá, porque esse texto é mal interpretado, né, irmãos? Mas aqui tem que ser interpretado junto com esse texto que o pastor usou, que o Espírito Santo nos guia à verdade, mas para conhecermos a verdade, temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Mas, resumindo, o que é uma pessoa cheia da unção? O que é, pastor? Resume aqui pra É gente. uma pessoa que está cheia do Espírito Ah, Santo de Deus. Não É isso, irmãos. aquela que está embebedada de álcool, né? Expelindo Um poder especial, né? óleo, né? Pega álcool com óleo, né? Mas olha, essas pessoas aí às vezes confundem as coisas. Não, é quem está cheio do Santo Espírito de Deus. Por isso, não é aquele negócio místico, sabe, que separa. Não, esse daqui não está com óleo, não foi. Tem também, precisamos falar sobre isso, o batismo do Espírito Santo. Vamos falar. Ou esse não foi Hoje batizado não, no Espírito Santo. Posso dar só uma palhinha desse daí? Pastor, pode, Não, porque aqui é para isso. Tá Pra na gente Bíblia prestar um também, serviço né? cristão A aqui. unção do óleo, o batismo do Espírito Santo. Olha lá, Atos 2,38. Todos os que se arrependem e creem em Cristo recebem o Espírito Santo como presente, dom. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Mas esse dom não é o dom de línguas, de sair curando, expulsar demônios? O dom de crer, o dom da fé, isso nos faz poderosos. Né? O dom de nos aproximarmos de Deus, sermos limpos por causa dos nossos pecados. Isso sim que faz com que nós possamos passar por todo tipo de provação da melhor forma possível. Em Efésios 4,30, fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Amém. Diz assim: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É um selo. É um selo, fomos marcados. Então, no Novo Testamento, por causa de Jesus, não tem mais sentido nenhum. Óleo, essa questão do batismo no Espírito Santo, você creu em Jesus, você crê em Jesus, você já está marcado, você já está selado, Ungido. você está ungido e você já recebeu o dom. Agora, você pode sim ter uma comunhão maior com Deus, você pode sim ter um estreitamento ali com Deus, e assim, obviamente, você vai realizar milagres por meio da sua fé. Dessa forma, você vai viver um milagre a cada dia por causa da fé que o Senhor coloca no seu coração. Não tem nada a ver com óleo, não tem nada a ver com fatores místicos, tem a ver com a transformação do nosso coração, com um selo que nós estamos marcados, por causa de Jesus que morreu por nós. Amém. Bonito, né? Bonito, né? Pastor. Então, resumindo aqui, conclusão. Conclusão. Vou tentar concluir aqui nosso programa de hoje. O pastor vai validando a conclusão. O que é ser uma pessoa cheia da unção pela Bíblia? É ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Quem é verdadeiramente arrependido, convertido por Deus, que mostra uma vida transformada e é capaz de vencer o pecado pela fé e pela palavra de Deus. Essa pessoa sim pode ser considerada uma pessoa cheia da unção. Perfeito. É isso, pastor? Amém. Então, se você, quando eu perguntei, você é uma pessoa cheia da unção? Se você é arrependido, convertido, que mostra uma vida transformada e consegue vencer o pecado do dia a dia ali pela fé e pela palavra de Deus, que tem uma comunhão plena com Deus,
você é uma pessoa cheia da unção. Então, eu fico pensando aqui, que um pastor, um dito pastor, pode ser cheio ou não da unção. Sim. Dependendo da vida que ele tem. Um membro comum pode também ser cheio da unção ou não ser cheio da unção. A prova estará na vida que leva, na vida de testemunho, nos frutos que produz. Perfeito. Né? Para a glória de Deus ou para a vergonha do Evangelho. Então, a nossa vida mostrará de fato se somos cheios da unção e não o que nós já levamos de óleo na testa, se já fomos ungidos. Você já ouviu, pastor, que alguém foi na casa de alguém? Alguém foi na casa de alguém e benzeu até cachorro. Ah, é? Cachorro ser protegido. Olha, irmãos, uma coisa é verdade. Deus é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, tudo que materializa a nossa fé pode ser óleo. Hoje foi o óleo, mas a gente sabe que tem um monte de materiais aí, né? Vassoura, é água, é parede, é não sei o que. Nada disso pode representar. Pelo contrário, tudo isso é coisa de heresia, né? A gente tem esse programa toda terça-feira, né? Toda quinta-feira, desculpa, irmãos, toda quinta-feira às 20 horas no canal da IMP, Igreja IMP. Eu gostaria de convidar você a estar conosco todas as quintas às 20 horas, deixando seu amém, deixando sua reflexão e principalmente suas dúvidas teológicas, doutrinárias, bíblicas, sobre as práticas que você vê por aí. Traz pra gente, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. E como tem muito desserviço evangélico, né? Nós recebemos esse chamado para neste ano fazermos este serviço, né, cristão e evangélico pela sã doutrina, pelo que está na palavra de Deus. Espero que esse programa tenha abençoado você. Compartilhe, faça o seu serviço evangelístico também para que esclareçamos esses mitos, essas falácias todas que estão distorcendo a boa palavra de Deus. Não saia antes de deixar curtida, porque isso é importante para outras pessoas descobrirem o que é a verdadeira unção. Curta, compartilhe, comente. Esteja sempre aqui conosco. Toda quinta, 20 horas. Tá na Bíblia? Tá. Amém. Na Bíblia. Amém.